Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu quero me apresentar. Meu nome é Eliana, sou nutricionista clínica e eu venho hoje falar de um assunto que muitas pessoas não gostam muito de ser abordada quando a gente, nutricionista, fazemos uma proposta para o paciente: tirar glúten. O que o glúten tem que nos dias de hoje nós estamos pedindo para muitos pacientes tirar o glúten, né? Muitas pessoas acreditam que o glúten não faz mal nenhum. E eu tenho uma história de vida que eu posso te provar na prática de que o glúten faz muito mal para muitas pessoas, para muitos pacientes. Então eu quero te mostrar um pouco o que foi estudado a respeito do glúten, do nosso tradicional trigo, que faz com que ele faz tanto mal para o nosso organismo. Antes disso, eu quero te contar um pouquinho da minha história. Eu desde criança sempre tive dores articulares, sempre tive abdômen estendido, sempre passei muito mal e nunca fui diagnosticada. Tive um diagnóstico preciso do que eu tinha. Na minha infância para a minha adolescência, eu fui diagnosticada que eu tinha reumatismo. Fiz tratamento durante muitos anos, tomando injeções que prejudicou muito a minha saúde, os meus ossos enfraqueceram. E quando eu me casei, na minha primeira gestação, eu decidi que eu não iria nunca mais fazer tratamento de reumatismo com injeções. Eu tomava bezetacil a cada 30 dias. Eu fiz esse tratamento por mais de 5 anos. Olha quanto desgaste que eu dei para minha saúde. E eu não ficava boa, eu tinha dores insuportáveis. E com o passar do tempo, com o passar dos anos, sendo mãe, e nunca que eu estava muito bem, sempre estava com dor. Em 2009, eu iniciei os meus estudos em nutrição. E em 2008 eu iniciei meus estudos em nutrição. E em 2009 eu comecei a praticar nutrição e a conhecer o que realmente era o alimento, né? O que realmente o alimento era na vida do ser humano, o que ele podia fazer, o que ele pode fazer para você. E eu, muito doente, em persistir, insistir em continuar a busca pela resposta, porque eu precisava de saúde. Para mim poder dar saúde ao outro, eu precisava ter saúde. E somente em 2017, 2018, foi que eu tive uma abordagem de uma nutricionista muito especial, foi na minha vida, e ela me tirou o glúten por 3 meses para que nós pudéssemos fazer o teste. Se era o glúten, o leite, né? Então nós tiramos o glúten, o leite. E tiramos o açúcar, que eu já não consumia açúcar. Tiramos os 3 alimentos que poderiam estar me causando a grande inflamação que eu sofri durante toda a minha vida. E para minha alegria, em poder estar gravando esse vídeo, passando para você, hoje eu estou totalmente curada das inflamações. Eu não tomo nenhuma medicação, eu fiz tratamento para fibromialgia durante 12 anos, tomando muita medicação química. Então, hoje eu estou totalmente sarada. Por isso, eu estou trazendo para você, eu faço atendimento em consultório, eu acompanho mulheres na menopausa, mulheres que estão
com fibromialgia, mulheres que precisam perder peso. Eu tenho minhas pacientes que eu acompanho e todas estão tendo ótimas respostas, né? Quando o paciente não aceita tirar o glúten, a resposta é muito mais lenta, porque o seu corpo continua inflamado. Então vamos ver o que os artigos dizem a respeito do glúten. 95% dos alimentos das plantas da terra, eles não contêm glúten. Por isso a nossa produção de alimentos que vem da indústria, que temos comido e consumido constantemente, pães, bolos, biscoito, sem glúten, tem também alguns tipos de conservante. Mas o que é o glúten? O glúten é uma cola, né? Em latim, ele significa uma cola. É uma proteína composta que atua como um adesivo aglutinando na farinha para panificação, incluindo bolachas, biscoito, massa de pizza. Ele desempenha um papel fundamental no processo da fermentação, fazendo com que o pão possa crescer e misturando-se ao fermento. O glúten é usado na indústria como um aditivo alimentar em quase todos os produtos. Também é usado como produtos de higiene. Tem glúten até no seu shampoo e você não sabia. No glúten temos dois tipos de proteína, a gliadina, a aglutinina. Ambas podem causar alergias e processos inflamatórios muito graves. Alguns médicos, algumas nutricionistas contam a história do glúten e muitas vezes fala que não passa de uma moda. Lendo isso, parece até um engano, que moda passa. Mas na realidade, cada vez mais as pessoas estão adoecendo. E em razão da alimentação disfuncional dessa cola que está adesivando, denominado glúten, no seu intestino. Eu acredito que o glúten seja o veneno moderno. Cada vez mais pesquisas estão levando médicos a prescrever atenção, reavaliar a situação geral no que diz respeito aos transtornos digestivos e cerebrais. A boa notícia que eu tenho para você é que o glúten, por infinidade de transtorno, basta você não consumir ele. Você não precisa se matar comendo glúten. Ou seja, é possível curar males sem precisar de uma prescrição médica. Basta apenas você tirar o glúten da sua dieta. Tem glúten no trigo, na cevada, no centeio, na malte, muitas vezes na aveia, porque geralmente a manipulação das máquinas são muito perto e onde não tem o glúten. O glúten você não encontra em muitos alimentos, né? Todos os vegetais, a maioria dos vegetais, todos os legumes, frutas em grãos, eles são sem glúten. Então você tem muito alimento para comer. Raízes, ervas especiais, castanhas. Tem uma listagem de alimentos saudáveis, nutritivos, que você pode estar substituindo o glúten. Mas o glúten faz tão mal assim porque os consumidores, por tanto tempo, têm problema, mas não sabia. Porque o glúten de hoje não é o mesmo de antigamente? Não. Especialistas já comprovaram que doenças autoimunes é o que é criado de um dragão moderno nos dias de hoje. Em 1954, iniciou a alteração genética nos grãos de trigo, que hoje tem cerca de 3 vezes mais aminoácidos, chamado prolina, que é extremamente inflamatório para o nosso corpo. Essa transformação genética foi feita inicialmente com base em radioatividade, pois não havia engenharia genética.
O trigo de hoje, além de mutado, é também transgênico. O nosso trigo original do passado, dos nossos antepassados, é diferente em diversos aspectos. Seus grãos são menores e mais estreitos do que o trigo moderno de hoje. O teor de glúten chega a ser 4 vezes menor de um tipo diferente. É um tipo de glúten que possui 14 cromossomos contra 28 do trigo moderno. Olha a alteração genética que nós tivemos nesse produto. O trigo tão popular da era moderna, também conhecido por trigo anão, é um produto de manipulação genética e hibridização, resultando na geração cruzado, seleção de semente em busca do máximo teor de amido. O glúten, quais são os elementos essenciais para a estética, textura, normalmente almejado nos produtos alimentícios da indústria, porém difícil de gestão para o corpo humano. É um tipo de trigo resistente de alta produtividade na colheita. Toda alteração ocorreu para atender a necessidade da indústria alimentícia, mas esquecer o que era para comer. Muitas pessoas hoje estão sofrendo com dores de cabeça, digestão, indigestão, distensão abdominal, dor abdominal, náuseas, congestão nasal, prisão de ventre, diarreia, depressão, déficit de atenção. Não tem menor ideia de que tudo isso pode estar sendo causado pelo glúten. Muitos médicos simplesmente ignoram como os pacientes se alimentassem por isso e não fazem ligação todo esse sofrimento com o glúten. A inflamação citada em inúmeros relatos de pacientes que retiram o glúten de vezes da vida simplesmente para de ter todos os sintomas acima, como eu estou falando para você. Porém, vários artigos médicos documentados correção com todos esses sintomas. Alguns estudos têm mostrado também a correção do uso do glúten com transtornos mentais, motores, mostrando que apenas retirada desse alimento da dieta resolve o problema por completo de vários casos. Pesquisas mostram que o glúten está relacionado a problemas de memória cognitiva, foco de concentração, atenção e hiperatividade, depressão, ansiedade, estresse crônico, transtorno de humor, epilepsia, insônia, dores de cabeça crônica, enxaqueca, síndrome de Tourette, problemas intestinais, síndrome de Crohn, diabetes, sobrepeso e obesidade. Mas